Olá, eu sou Danglede de Souza Lopes, estou no curso de Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Ceará, UES, na Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Estou na disciplina de Ecologia com o professor Eliseu Marlônio Pereira de Lucena, no Polo AB Jaguaribe. Venho apresentar aqui esse vídeo que tem por tema sobre o fluxo de matéria e fluxo de energia. Primeiro a gente vai entender como acontece o fluxo na cadeia alimentar, né? Bem, como vocês estão vendo nessa imagem, esse é o fluxo de energia e matéria. Primeiro, para entender direitinho, vou falar para vocês como ela é formada a cadeia, né? A cadeia alimentar ela é formada pelas relações entre os organismos, aqueles que produzem o próprio alimento. Esses são chamados os autótrofos, e os que são incapazes de produzir alimento e precisam ingerir outros organismos para adquirir a energia necessária para sobreviver, que esses no caso são os heterótrofos. E os seres que reciclam a matéria orgânica, que são os decompositores. Então, no que diz respeito ao fluxo de energia, esses organismos eles são classificados como produtores, consumidores e decompositores, respectivamente. Bem como vocês estão vendo nessa imagem, temos aqui os produtores, bem aqui em cima, os consumidores, que são esses, e os decompositores. O que são os produtores? Bom, os organismos produtores, eles são a base da cadeia alimentar, sendo representado pelos vegetais, no caso, algas e bactérias. Eles são os responsáveis por gerar a energia que percorrerá e abastecerá os outros níveis tróficos. Então, no caso, os produtores, eles são a base da cadeia alimentar. Eles que são o início de tudo. Segundo, a gente tem o quê? Os consumidores. Os consumidores, por sua vez, são os animais herbívoros e carnívoros, que eles se alimentam dos produtores e outros consumidores inferiores. E eles também podem ser divididos entre primários, que são aqueles que se alimentam dos produtores, enquanto os consumidores secundários se alimentam dos primários, ou seja, são carnívoros. Os que se alimentam dos secundários, por sua vez, são chamados de terciários e assim por diante. E, por fim, temos os decompositores. Bem, os decompositores são organismos que absorvem as substâncias orgânicas de organismos mortos, convertendo-os em inorgânicas. Com isso, esses compostos podem ser absorvidos pelo solo e aproveitados pelos produtores. Dependendo da variedade de espécies que convivem em um mesmo ecossistema, as cadeias alimentares elas são interligadas e acabam se tornando complexas teias alimentares. Como vocês podem ver, esse que eu mostrei para vocês são os fluxos da energia e matéria. O fluxo de energia nas cadeias alimentares, ela acontece de forma cíclica. Ela começa nos organismos produtores e se segue para os decompositores, que transformam matéria orgânica em inorgânica, fazendo com que a energia volte a ser aproveitada pelos produtores. Nesse hologramazinho aí, nessa imagem, dá para ver bem como que acontece dessa forma. Primeiro vai começar pelo quê? Pelos produtores. E aí eles vão fazendo esse círculo, né? Por isso que ele acontece de forma cíclica. Porque aí sempre vai nesse retrocesso de um para o outro, né? E assim,
Ao longo da cadeia alimentar, apenas 10% da energia ela é transferida, para o nível trófico seguinte. Isso acontece porque grande parte da energia é perdida, seja sob a forma de calor na manutenção das funções vitais dos seres ou na reprodução. Por isso, a medida da energia ela passa de um organismo para o outro, mas alimento é necessário para suprir as necessidades energéticas do próprio consumidor. Bom, gente, e assim eu fui e montei a minha teia, né? Montei a minha teia alimentar. Como vocês podem ver aqui, eu comecei pelo o nível trófico, né? O primeiro nível é o nível dos produtores. Aqui na segunda são os consumidores, são os consumidores primários, né? Os primários, por que os primários? Porque eles se alimentam de produtores herbívoros. Que aqui no caso, essa primeira aqui, dos produtores é o que? As plantinhas, né? Os vegetais. Os consumidores primários são o que? Pode ser classificado como insetos, no caso eu coloquei o gafanhoto e o coelho e os pássaros, né? Um passarinho. Os secundários, eu tenho aí esse da segunda linhazinha aqui. Eles são carnívoros, se alimentam dos consumidores primários. No caso, esses aqui da segunda linha, eles se alimentam desses da primeira. E eles são representados pelo o sapo, a raposa e a cobra. Esses são os consumidores secundários. E eu representei só um como o gavião aqui, que é o terciário, que ele se alimenta dos consumidores secundários. No caso aqui, o gavião se alimenta aqui dos secundários, que é da cobra, raposa, etc. E assim vai, né? A cadeia ela vai sucessivamente, não para, né? E depois do terciário aí, por fim, eles vão acabar o quê? Eles vão acabar morrendo, né? E aí eles vão acabar entrando em decomposição, que é aqui o final que eu representei com os fungos. Eles metabolizam, na verdade, assim, quando eles entram em decomposição, eles não param por aí, né? Eles metabolizam e convertem a energia em calor. E por meio da respiração celular, ou seja, nenhuma energia simplesmente desaparece, e sim ela termina como calor. No caso daqui da decomposição, ele volta de novo lá para a plantinha, lá para o início. Então é assim, a teia alimentar ela não termina, né? Ela fica um emaranhado de ligações, mas por fim ela acaba se juntando, né? E aqui as minhas referências, o crédito do meu vídeo foi no PowerPoint, produzido pelo smartphone, e aí foi uma referência que eu encontrei de algumas teias alimentares. Por fim, esse é o meu trabalho, meu vídeo. Muito obrigada.